Deus. Bênção, né? Hoje nós vamos estar ministrando hoje sobre Ele se fez. Ele se fez. Jesus, Ele se fez. E não é o que Ele fez, é o que Ele se fez. Se a gente lesse João 20:21, diz que Ele fez muitas coisas, e que se fosse escrito em um livro, né, não teria como escrever tanta coisa que Jesus fez. Quando a gente lê os evangelhos, a gente já vê tantos milagres, né, tanta coisa. E João, ele falou de que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveria livros que coubesse. É brincadeira. Eu sei que João aí, ele botou para lá, né? Mas na verdade Jesus fez muitos milagres, fez muita coisa. E o que foi registrado, né? É o suficiente para a gente acreditar nele. Então eu vou estar falando sobre Ele se fez, ok? Não o que Ele fez, mas o que Ele se fez. Não é o que foi feito por meio dele. Por exemplo, está escrito em Colossenses 1:16 e 17: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele, Jesus. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Amém. Então, Jesus, Ele se fez, né, para fazer a gente. Jesus, Ele se fez algumas coisas para fazer a gente. Tem um texto em Efésios 2:10, diz assim: porque somos feitura sua. Você foi feito por Jesus. Por Deus, né? Por Jesus Cristo. Nós somos feituras dele, diz o texto, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Uma observação é que Jesus, Ele se fez. Algumas coisas que eu vou citar aqui são 7. Foi mais, mas eu vou citar 7 coisas que Jesus se fez. Mas Ele não se fez de forma obrigada. Ele não foi obrigado a fazer essas coisas que eu vou dizer para vocês que está na Bíblia. Ele não foi obrigado. Ele também não foi enganado. Ele não foi enganado para fazer o que Ele fez. Ele fez sabendo o que Ele estava fazendo, Jesus Cristo. E a gente vai então falar. Que coisas eu quero falar nessa noite sobre algumas coisas que Jesus ou Deus se fez, né? Primeira coisa, Ele se fez carne. Segundo, Ele se fez homem. Terceiro, Ele se fez servo. Quarto, Ele se fez pecado. Quinto, Ele se fez maldito ou maldição. Sexto, Ele se fez pobre. E Ele se fez menor que os anjos. Tem outras coisas, mas eu selecionei essa. Eu vou ler de novo. Coisas que Jesus se fez, ou Deus se fez. Ele se fez carne, se fez homem, se fez servo, se fez pobre, se fez pecado, se fez maldição e se fez menor que os anjos. E eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas. Claro que muita coisa, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Primeiro, Jesus, Ele se fez carne. A Bíblia diz isso em João 1:14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando a Bíblia diz que Jesus se fez carne, quer dizer que Ele assumiu a natureza humana. Amém? Então Ele se fez carne, ou seja, Ele assumiu a natureza humana. É isso que quer dizer Ele se fez carne. E eu estava pensando sobre isso. Jesus, Ele veio já homem para a terra? Veio, irmão? Sim ou não? Não. Jesus, Ele veio no ventre de Maria.
Deus se fez carne, entrou na raça humana, né, natureza humana, e ele veio pelo ventre de Maria. Não é isso? E interessante é que Jesus nasceu no ventre de Maria, né? Deus veio para o ventre de Maria, e Jesus nasceu, e ele, a Bíblia diz que ele foi crescendo. Amém? E quando ele apareceu, com 12 anos ele apareceu, né? A Bíblia não fala as outras coisas, como se Jesus não sumiu, né? Ele estava, na verdade, vivendo a vida normal de um ser humano. Mas quando ele chega com 30 anos, ele se manifesta, né? E começa o ministério, batizado por João Batista, tarará, tarará. E aí, o que eu estou querendo colocar com isso? É que Jesus, vou usar um termo aqui, certo? Ele estava envelhecendo. Não é? Ele estava envelhecendo. Ele nasceu bebê e já estava um homem. Ou seja, ele estava passando de fase em fase, adolescente, foi junior, foi adolescente, foi jovem, e entrou na fase de 30 anos, que é na fase madura, e aí ele morreu, né? Mataram ele, mas ele estava, o processo, o corpo dele estava crescendo. Você vai entender porque eu estou falando isso mais na frente. Mas a primeira coisa que a gente vê, né, é que ele se fez carne, ou seja, ele assumiu a natureza humana, ele assumiu tudo, irmão. Jesus não veio só para passear na terra, não, ele veio e ele realmente encarnou. Ele ficou como eu e como você, com algumas diferenças que eu vou falar aqui. Em Romanos 8, 33 e 4 diz assim: portanto, repare, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Paulo era demais pelo Espírito. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus, a lei era boa, mas nós éramos maus. Né? A lei era boa, porque a lei foi Deus quem deu a lei. Só que o homem, a carne do homem, não tinha condição de cumprir a lei, de obedecer a Deus. E aí o que é que Deus faz? Ele manda o seu Filho, Jesus vem, se faz carne, e tem uma carne, presta atenção no que o texto diz, semelhante à carne do pecado. Ele não tinha carne do pecado, ele tinha uma carne semelhante à carne do pecado. Amém? Então Jesus, ele não tinha uma carne de pecado, ele tinha uma carne semelhante à carne do pecado. E a Bíblia diz, né, que pelo pecado, ele condenou o pecado na carne. Então ele não tinha uma carne de pecado, mas ele tinha uma carne parecida com a carne do pecado. E quando ele então vai, morre e ressuscita, ele mata o pecado na própria carne dele. Para que a justiça... A palavra semelhante, irmãos, quer dizer o seguinte, que está próximo à igualdade. Que é uma coisa semelhante, aqui parece. Então a carne de Jesus era uma carne próxima à igualdade da carne do homem. Ou, tem uma palavrinha semelhante no latim, é similis, que quer dizer tal qual ou como. É utilizada para descrever algo que possui características em comum com outra coisa, mas não é exatamente igual. Então era uma carne semelhante à nossa carne, mas ela tinha um diferencial, tinha uma diferença. A carne de Jesus era diferente da carne do homem, apesar de ser semelhante à carne do homem. Por exemplo, a carne de Jesus Cristo era o Anderson, o tipo da carne de Adão. Quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham um corpo, né? Tinha uma carne. Só que a carne de Adão antes do pecado é diferente da carne de Adão depois do pecado. Então o verbo que se fez carne e habitou entre a gente e assumiu a natureza, ele assumiu uma carne parecida com a carne de Adão, igual a de Adão, na verdade. Amém? Amém. Por isso que Paulo chama ele de segundo Adão, né? Deus fala assim, tinha um Adão
né, da história, e tinha Jesus, que ele chamou de segundo Adão. Certo? Então guarde só isso aí, a gente não quer se estender muito. Mas a primeira coisa que Jesus se fez foi carne. E uma carne semelhante à carne do pecado, mas não igual à carne do pecado. Semelhante, parecida, com coisas muito características, muito parecidas, mas não era exatamente igual. E aí, para a gente entender, eu repito, seria uma carne igual à carne de Adão, antes do pecado. Amém? Amém. E Jesus se fez carne, ele tomou essa natureza humana, certo? Aí depois, uma outra coisa que Jesus se fez, ele se fez homem. Ele se fez carne, ele tomou a natureza humana, né? Com esse diferencial, com essa diferença. Não era uma carne semelhante à do pecado, mas não era uma carne de pecado, certo? E ele depois, a Bíblia diz em outro texto que ele se fez homem, está em Filipenses. Diz assim, que sendo ele, Jesus, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, repare, Jesus se fez carne, ou seja, ele assumiu a natureza humana. Ele é o segundo Adão. Na Terra hoje tem duas humanidades, vamos dizer assim, entre aspas. Tem a humanidade que é do primeiro Adão, e tem uma humanidade que está no segundo Adão, que é Jesus, certo? Então nós aqui somos da humanidade do segundo Adão já. Nascemos do primeiro Adão, mas quando a gente vai para Cristo, Jesus fez uma obra na gente. Quando fala que Jesus se fez homem, ele quis dizer que Jesus se fez uma pessoa. Não só ele assumiu a natureza humana, com essa diferença, mas ele se fez uma pessoa. E o que é uma pessoa, pastor? Pessoa é alguém que pensa, é alguém que sente, alguém que fala, alguém que decide, alguém que tem direção própria, alguém que tem consciência própria, alguém que é um homem. Então repare, Jesus não só veio à Terra, né? E Jesus não era um super-herói. Não era um super-herói. Ele veio como homem, com essa diferença. Mas ele veio como homem. E ele veio como pessoa. Ele viveu a mesma coisa que a gente vive. Ele pensava, ele sentia, ele tinha emoções, ele tomava decisão, ele sabia quem ele era, e etc, etc, certo? Então Jesus, ele se fez homem, se fez gente, pessoa, igual. Mas eu quero colocar duas coisas interessantes nesse texto que eu acabei de ler, que são duas características que Jesus tinha, mas que os homens não gostam de ter. Primeira característica, ele fala aí, diz-me assim: e ele, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele fez uma coisa, ele humilhou-se a si mesmo. Jesus, ele tinha um negócio que os homens não gostam: se humilhar. A gente não gosta de se humilhar. Alguém já falou que se você se humilhar, você nunca será humilhado. Porque se você se humilha, quando lhe humilhar, diz: eu já estou humilhado, eu já me humilhei. Repare, a gente está falando de Deus que veio para a terra para salvar a gente, irmão. E ele se fez algumas coisas para poder salvar a gente. E ele se fez homem igualzinho a gente. Ele pensava, sentia, tinha emoções, desejos, comia, dormia, acordava, cansava. Porque ele tinha uma carne semelhante à nossa. E aí, na questão de ser homem, eu quero destacar essas duas coisas que estão aqui no texto de Filipenses. É que ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Duas coisas que Jesus tinha que os homens não gostam, mas quem é de Deus gosta: de humildade e de obediência. Na verdade, Jesus veio para construir um novo homem. Pense assim, você e eu, a gente faz parte de uma construção.
E Jesus veio para a terra para pegar a humanidade caída e fazer uma nova humanidade. Que é você e sou eu. Sabia? Ele veio dando pistas de como é que ele queria que os homens fossem. E aí, então ele se faz homem e ele tem duas características que os homens não gostam, não sei se você gosta, é de humildade e de obediência. Quer saber se você está digamos assim, se parecendo com Jesus, é se você é humilde e se você é uma pessoa obediente. Se você é uma pessoa humilde, e eu não estou falando de roupa, de cara, né? Essas coisas não, falando de humildade de coração. Humildade de coração. Se você for humilde e você for uma pessoa obediente, você está se parecendo com o segundo Adão. Se você é uma pessoa orgulhosa e você é uma pessoa desobediente, você está parecendo com o primeiro Adão. Certo? Guarde isso aí. Certa vez Jesus chegou em Mateus 11, 28, até o tempo assim, ele diz assim, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, né? E eu vos aliviarei e tal. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Então, humildade, mansidão, obediência faz parte do novo homem que Deus faz em Jesus, ou da nova mulher. Ok? Amém? Até aí. Terceira coisa que Jesus se fez. E eu volto a dizer, na verdade ele quer, né? Ele queria e quer construir uma pessoa parecida com ele, que é você e sou eu. E a terceira coisa que Jesus se fez, e Filipenses também diz, é que ele se fez servo. É interessante que não foi obrigado a ser. Jesus não foi obrigado a ser homem, a pegar a natureza do homem. Com essa diferença, né? Não era a natureza do pecado. Jesus não foi obrigado a ser homem, a virar homem. Ele quis ser homem. Amém, irmãos? Para salvar a mim e a você, ele quis isso. E aí ele quis ser homem e ele quis ser servo. Diz o texto, né, de Filipenses 2, de 5 em diante, o 6 e o 7 eu vou ler, diz assim, que, sendo ele, Jesus, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele tomou a forma de servo, ele se fez servo. Em Marcos 10, 45, Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a palavra aqui é doulos, e doulos quer dizer alguém que se rende à vontade de outro, ou condição servil, escravo. Jesus ele veio e assumiu a forma de servo. E aí a gente vê duas coisas interessantes nesse texto. Diz que ele não quis usurpar o lugar de Deus. Deixa eu dizer duas coisas que esse texto fala que mostra se você é servo ou se você não é servo. Primeira coisa é a palavrinha que o texto usou, usurpar. O que é usurpar, pastor? Usurpar é um ato de pegar pela força, é roubo. Então Jesus ele não quis na tora, né, ser Deus na tora. Ele não roubou isso, ele já era, mas ele não roubou, ele se esvaziou. Ou melhor, ele não usurpou ser igual a Deus. Repare, irmão, se você é uma construção divina, você não pode ser usurpador. Usurpador, na parábola de Jesus, na história de Jesus, do bom samaritano, usurpador eram os ladrões, aqueles que roubam o que é dos outros. Todo mundo que rouba o que é dos outros é um ladrão, é um usurpador. Jesus ele não quis usurpar de Deus aquilo que na verdade ele era, mas ele abriu mão daquilo, ele não tomou. Alguém já falou, não sei quem foi, diz assim que todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Todo poderoso da terra quer ser Deus. Quer mandar nos outros, quer, né?
E as pessoas brigam por isso, para usurpar o poder. O outro cidadão falou que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Quando alguém é muito poderoso na terra, ele começa a se corromper, e ele começa, quanto mais poder tem, mais corrupto ele pode vir a ser. Jesus estava ensinando que para ser servo, você não pode querer usurpar, você não pode querer roubar aquilo que não é seu. E outra coisa que ele faz é que Jesus, ele não usurpou essa forma de Deus, ele disse, eu abro mão. Ele também diz que ele se esvaziou, e esvaziar, irmão, é tornar-se vazio, oco, é aniquilar. Ele se tornou vazio, no sentido assim, ele se esvaziou de toda a sua divindade, ele deixou lá, né, a glória, ele deixou lá. Tem questões sobre isso. Jesus era Deus e usava o poder de Deus, ele estava sob a dependência do Espírito, eu não quero entrar nisso, mas o texto fala que ele se aniquilou, se esvaziou. Mas o foco é que ele se fez servo. E repare, irmão, e para fazer-se servo ou escravo de Jesus, a gente precisa deixar de lado essa questão de usurpação, de roubar. E segundo, a gente precisa se esvaziar. Se esvaziar de nós mesmos. Jesus veio para a terra para salvar a humanidade e fazer um novo homem, uma nova mulher. E ele veio para nos dar um modelo do que é ser um homem. Ele veio dar um modelo. Ele não veio só salvar a gente, ele veio dizer, é assim que vocês têm que ser, é assim que vocês têm que se comportar. E eu vou fazer para vocês verem. Jesus, ele desceu do céu para dizer, eu vou mostrar à humanidade, aos meus filhos, o que é que o Pai quer, o que é que a gente quer deles. E eu vou fazer por eles, né? E para eles. Quarta coisa. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre. Jesus se fez pobre. E 2 Coríntios 8:9 diz assim, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Jesus se fez pobre. Aqui é pobre mesmo, irmão. É pobre como a gente entende os pobres. Certa vez Jesus falou, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Aí a gente pensa, não, ele estava dizendo que o ministério dele era itinerante. Era, mas Jesus não tinha onde reclinar a cabeça mesmo, não. Ele tinha um monte de casa que aceitava ele, mas ele não veio para fazer, né, coisas aqui na terra. Geralmente ele ficava na casa de Pedro. Quando Jesus nasceu no palácio de Herodes. Foi? Não. Claro que não. Jesus nasceu em uma manjedoura. Agora pense só, Jesus, o texto diz, Paulo falando em 2 Coríntios 8, ele diz que Jesus era rico e se fez pobre, para poder, pela pobreza dele, fazer a gente rico. Para que vocês enriquecessem. Esses dias não, algum tempo atrás eu vi, não sei se é invenção, mas dizendo que tinha tem um asteroide, sei lá, um cometa, né? Que ele é formado de metais preciosos, ouro, não sei o que lá, tal. Se conseguisse pegar aquilo ali e trouxesse para a Terra, todos os habitantes da Terra seria, parece que bilionário. Ia haver uma confusão, porque todo mundo ia ficar ricando demais, ia dar uma confusão na economia do mundo. Há um tempo atrás eu vi uns caras dizendo que há um planeta que chove diamante. Já falei uma vez aqui, chove diamante. Quando João ele olha o céu, ele vê que a cidade era de ouro puro, né? O chão era de ouro, as pedras eram de pedras preciosas. Ou seja, Jesus era riquíssimo e ele se fez pobre para poder fazer a gente rico. Você é rico. Amém? Amém? Você quer que eu diga que você é pobre? É rico. Você pode pensar, não, é só riqueza espiritual. Se você ler o texto de 2 Coríntios 8, tem nada a ver com... Ah, sim, não tem nada a ver não.
Tem a ver. Mas o contexto é de riqueza mesmo, é de dinheiro. Sabe o que aconteceu? Paulo estava falando aos coríntios e Paulo estava dizendo: oh, vocês se lembram dos macedônios, é uma região, e eles eram não tinham muito dinheiro, mas eles fizeram questão de ofertar. E diz Paulo, né, em Coríntios, 2 Coríntios 8, depois você lê 8 e 9, ele diz bem assim: e eles na profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade, e eles deram acima do que podiam. Aleluia. Aí Paulo pega esse negócio de Jesus, aí diz: vou dar um exemplo para você. Jesus, ele era rico, se fez pobre para que vocês ficassem ricos. Aí eles dizem assim: é para aqui que se cumpra, que quem teve muito não teve de mais, e quem teve pouco não teve de menos. Repare que coisa. Mas o foco aqui é que Jesus, ele veio para a terra e ele viveu entre os humildes, né? Ele poderia ter, sei lá, nascido num palácio. Ele nasceu no meio do povão, se fez pobre para enriquecer a gente. Tem um versículo lá em 2 Coríntios 8, 7, diz assim: portanto, assim reparem, como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Que graça? Graça de dinheiro. Eu estava falando de finanças. Ele disse: assim como você tem fé, você tem palavra, você tem amor, você também tem a graça. Vocês estão vivendo uma graça de ofertar. Aqui a gente vê duas características, irmão. Eu queria dizer para você que se você quiser pegar isso, pegue. Se você quer prosperar, pega esse negócio aqui. Tem duas características nesse texto. Quer prosperar? Quer ficar rico? Aí todo mundo gosta, todo mundo quer. Quem não quer ficar, né? Aqui tem duas coisas. Primeira coisa, que se você depois ler em casa vai ver, eles tinham um negócio chamado liberalidade. O que é isso, pastor? Faz questão de dar, de participar. Você quer prosperar? Seja a pessoa que faz questão. Se você olhar, os macedônios fizeram questão de ofertar para a igreja de Jerusalém. Liberalidade. Além de fé, amor, barará, né? Eles dizem assim: liberalidade. Vocês foram liberais, ou seja, vocês deram, vocês fizeram questão de dar. Quer prosperar? Faça questão de dar, de abençoar. É isso que Paulo está ensinando aqui. Você faça questão de participar, dizer bem assim: eu faço questão. Mas você não tem tanto, mas o que eu tenho eu dou. Aleluia. Sabia, irmãos? Biblicamente é essa. Amém. Dízimos, ofertas, é aquela questão: eu faço questão de dizimar. Eu faço questão de ofertar. Tem uma campanha para não sei o que lá. Eu quero estar. Você pergunta: você está ganhando quanto? Um salário mínimo. E está dando para pagar as coisas? Rapaz, está um aperto brabo, mas eu faço questão de participar, nem que seja com R$1, mas eu quero participar. Isso é liberalidade. E Paulo estava dizendo a ele: vocês eram, Jesus era rico e se fez pobre para que vocês enriquecessem. Eu estou percebendo que vocês têm essa característica, liberalidade. No reino de Deus, quando você acumula, você empobrece. Sabia? Você é cristão. Se você é do mundo, não é outra história, né? No mundo as regras são outras, certo? No mundo é usurpar. No mundo é ser mais sabido que todo mundo. No mundo é dar rasteira em todo mundo. Né? Ou ser o cara, né? Nasceu num berço de ouro. Mas no reino de Deus, para você prosperar, você tem que ter um coração liberal. Eu vou entrar nesse negócio. Deus vai te abençoar, te abençoar, te abençoar, te abençoar. E a segunda coisa que a gente vê aqui, que é irmã da liberalidade, é um negócio chamado generosidade. E o que é generosidade? É dar mais do que se pode. É o que Paulo está falando. Depois lê em casa, 2 Coríntios 8 e 9, você vê se não é isso.
E ele cita, Paulo acha de citar Jesus. De Jesus, ele era rico e se fez pobre. E fez pobre mesmo, irmão. Tinham as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Jesus, toda hora ele estava na casa dos outros comendo. Aí você pode dizer, por que ele fez isso? É porque ele não poderia ter? Claro que ele tinha. Se ele quisesse, ele dizia, anjo, traga aí um filé, não sei de que, o anjo trazia na hora. Mas não era o propósito dele. E além da riqueza, irmãos, olha, biblicamente, quer prosperar? Seja liberal e generoso. Independente da sua condição hoje, seja liberal e generoso. Eu abro meu coração, Deus, para abençoar. E eu vou dar mais do que o que eu posso. Você vai ver que sua vida vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, certo? Porque é bíblico. E você pode requisitar de Deus, Deus, lá em 2 Coríntios 8, o Senhor falou isso lá, através do apóstolo Paulo, me deu o exemplo de Jesus, e eu quero isso na minha vida. Não é exigir, mas é lembrar Ele. Aí, irmãos, claro que, amado, lá no céu, né? Isso é uma figura, eu nem sei como é que é esse negócio, mas lá no céu, o ouro, a gente vai pisar nele. É para dizer que lá esses negócios, você tem tanto que é como se fosse asfalto. Vai pisar. Quando Ana, lembra de Ana? Ana, ela queria muito um filho. E ela chorava, porque ela era estéril. E ela chorou, Deus me dê um filho, me dê um filho. Tal. Eli chegou e disse, sua bêbada, porque ela estava, né, balbuciando assim, e Eli pensou que ela tinha tomado umas biritas, e disse, você está cheia de cachaça, mulher? Não, eu estou amargurada de espírito, eu estou pedindo algo a Deus. E Samuel, e Eli disse, tá bom, que Deus lhe conceda. No ano seguinte ela veio grávida, e teve Samuel. E quando ela teve Samuel, quando ela fazia orações, bem assim, Senhor, repare que coisa tanto quanto esquisito para a cabeça da gente. Ela queria um filho, e ela disse que quando ela tivesse um filho, ela ia fazer o quê? Ela ia dar para Deus. Foi isso que ela fez. Quando Samuel nasceu e desmamou, ela levou Samuel para a igreja, né, para o templo, e ficou lá. Ela via ele de ano em ano. Sabe quantos filhos ela teve depois de Samuel? 5. 3 homens e 2 mulheres. 1 Samuel 2, 21. Então Deus deu a ela, né, 3 homens e mais 2 mulheres. Amém? Deu 3 homens e 2 mulheres. Ela deu 1, Deus deu 5. Além de ter ficado com ele. Isso é a liberalidade, irmão. Deus, ele deu o filho dele. Sabe quantos filhos Deus tem? Tem bilhões. Dizem, né, que os cristãos é mais de 2 bilhões, cristãos católicos, evangélicos, e aí, digamos, os que são salvos aí, que a gente não sabe, mas tem mais de 2 bilhões. Deus deu um filho e ganhou 2 bilhões, e aí ele quer ganhar todo mundo. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, é gente que não acaba mais. Mas pelo menos 2 bilhões e meio tem de gente que diz que crê em Jesus. Se realmente crê, está salvo. Deus deu 1, ganhou 2 bilhões e meio. Percebem que no reino de Deus o negócio é diferente. Não é a pobreza que faz você ser pobre, é o seu coração que faz você ser pobre. Tem muito pobre que é mais avarento do que muito rico. E aí fica retendo, é como um mar morto, vai ficar morto, não vai dar vida. Vai ficar uma salinidade braba lá e não vai gerar, irmão. E eu não estou falando nada de negócio de igreja, é você e Deus e aquilo que Deus botar no seu coração. Mas liberalidade e generosidade é o que ele fala aqui. Mas é interessante que o texto diz que Jesus, ele se fez pobre. Eu vou dizer novamente. Sabe o que Jesus estava querendo fazer ao vir à terra? Salvar a gente e fazer um homem e uma mulher diferente. Jesus veio para mostrar um modelo do que Deus queria do ser humano.
E nós somos crentes para isso. A gente está aqui para todo mundo ficar parecido com Jesus. Ele veio mostrar um modelo. Quinta coisa, só são 7, irmãos. Quinta, ele se fez pecado. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus, ele se fez pecado. Para quê? Para que eu fosse feito justiça de Deus. E é interessante que diz que Jesus se fez pecado. Eu já falei uma vez aqui, não pecador. Qual é a diferença, pastor, em ele se fazer pecado e ele se fazer pecador? É que o pecador é uma pessoa que foi vencida pelo pecado. E o pecado nunca venceu Jesus. Mas ele se fez pecado. Então é como se ele recebesse, né, a natureza do pecado, mas não pecou. Pense, o pecado na cola de Jesus. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Nunca nem sequer falou nada errado. É como se o pecado grudasse nele. O pecado como se fosse uma entidade, né, que grudou em Jesus, mas ele não pecou. E ele ajuda porque ele não pecou. E eu coloquei aqui que é como se o pecado fosse um vírus, certo? Vamos botar assim, que é um negócio moderno. O pecado era um vírus que entrou na humanidade, né? E manchou o homem, esculambou com o homem o pecado. Ele é um vírus. E não tinha jeito de matar esse vírus. Ninguém dava jeito. Até a lei que era boa não conseguiu matar o vírus. Ninguém matou o vírus. Ninguém foi justo para matar o vírus. Não tinha remédio. Ninguém criou. Então Deus, ele faz Jesus ser o antivírus. Percebe? É como se o pecado grudou nele, entrou nele e ele criou anticorpos para acabar com o pecado. Amém? O pecado grudou nele, entrou nele, mas não fez ele pecar, irmão. E o que aconteceu? Criou, né, digamos assim, um antivírus, que aí você e eu, a gente recebe desse antivírus e a gente aí vence o pecado, a miséria do pecado. Tem duas palavrinhas que são parecidas, né? Uma é absorver, com R, que quer dizer incorporar, assimilar. Jesus, ele absorveu o pecado, ele incorporou o pecado nele. A Bíblia diz que ele se fez pecado. Repito, ele não se fez pecador, ele se fez pecado. Ele absorveu o pecado, como se ele disse: venha pecado, venha para mim. E o pecado veio e grudou nele, entrou nele, mas não fez ele pecar. E ele criou, né, eu estou usando para entender, um antivírus para acabar com o pecado. Então ele absorveu, né, assimilou, para absolver, que é livrar da culpa, perdoar. Jesus, ele foi e é, né, o antivírus do pecado. Como a gente, né, como é que a gente bebe como é que a gente toma? Qual é a vacina que eu tenho que tomar para pegar esse antivírus? Sabe qual é a vacina? Crer. Só. Quando você crê, você recebe uma injeção do antivírus do pecado e você vence o pecado. Só crê. Não tem o que cumprir a lei. Não, Paulo disse, não é por aí. Vocês já tentaram, não conseguiram. É crer. E aí você recebe de Deus, em Jesus Cristo, um antivírus. Jesus falou isso, sabia? João 3, 14 a 16 assim, e foi ele que falou: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Números 21, 4 a 9 fala dessa questão. As pessoas estavam no deserto e as pessoas começaram a dizer: que pão ruim é esse, o pão que descia do céu? Eu estou chateado de ter saído do Egito. Aí a Bíblia diz que Deus mandou umas cobras, umas serpentes. As serpentes começaram a morder o povo lá e o povo começou a morrer. E aí o que acontece? O povo vai pedir a Moisés: Moisés, a gente está morrendo aqui, essas serpentes e tal.
Peça a Deus para livrar a gente. Moisés fala com Deus e Deus diz: construa uma serpente de bronze, bote numa haste e levanta essa serpente. Quem olhar para a serpente não vai morrer. E foi isso que Moisés fez. E a galera era mordida pelas cobras venenosas do deserto, mas quando elas olhavam para a cobra de bronze, o veneno não fazia efeito. Percebe? Jesus pega isso e usa isso para ele. É como se ele assumisse a natureza do pecado. Ele se fez pecado, né? E na cruz ele se fez pecado para poder vencer o pecado, para que você, olhando para ele, você receba a bênção. Qual é, pastor? A vacina. Crê. Se você olhar para a cruz e crer na cruz de Cristo, você vence o pecado. Sabia? Porque vem uma graça sobre nós, sobre você, sobre mim, e essa graça lhe dá força para vencer o pecado. Irmão, nada mais. Nenhuma religião vai fazer você vencer o pecado, nem o cristianismo como religião vai fazer você vencer o pecado, ou eu. E nem psicologia, nem médico, nem remédio, nem desgraça nenhuma vai fazer você vencer o pecado da sua vida. E nem a sua vontade, a sua boa vontade vai fazer você vencer o pecado. Mesmo que você diga todo dia, como eu quando estava no mundo, eu dizia: essa desgraça do cigarro, jogava fora essa miséria, vou morrer fumando e tal, não quero mais. Daqui a pouco eu voltava de novo. E quantos pecados eu fazia, e eu dizia: não quero fazer mais, daqui a pouco eu fazia o mesmo pecado. Não tem jeito de vencer o pecado, a não ser que olhe para a cruz e creia na cruz de Cristo, e veja que ali ele assumiu a nossa natureza pecaminosa, ali ele assumiu, se fez pecado, para poder curar a gente. Amém. E é simples, é só olhar e crer. Aleluia. É só olhar e crer. Olhe para a cruz e creia. Diga: Jesus, o Senhor tomou todos os meus pecados, o Senhor levou ali, o Senhor assumiu, o Senhor se fez pecado. Esse pecado que eu cometo, o Senhor tomou ele lá na cruz. É fé, irmãos. Amém? O novo homem em Cristo é um homem da fé, é a mulher da fé. A gente não vive pelas obras, a gente não vive pela lei, a gente não vive pelos dogmas, a gente não vive pela religião, a gente vive pela fé. O meu justo viverá da fé. É olhar para a cruz e crer, e você recebe. É só crer. Seu pecado mais miserável que seja, olhe e veja Jesus, ele pegou lá. Ele levou. Por isso que ele não se fez pecador, ele se fez pecado. Ele não cometeu pecado nenhum, porque senão acabava com a gente. Mas ele se fez o pecado. Entenderam? Sexta coisa que Jesus se fez, tem muita na Bíblia, eu escolhi 7. Sexta, Jesus ele se fez maldição. A Bíblia diz que ele se fez maldição, se fez maldito. Está lá em Gálatas 3, 13 e 14, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a nós, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Jesus, ele se fez maldição, maldito. Ele se fez para que a gente seja bendito. Para que eu receba o Espírito Santo, eu preciso acreditar que a minha maldição está em Cristo. Tudo que disseram de mim, desde os meus antepassados, e toda a maldição que Satanás lança sobre mim, eu olho para lá e digo: toda ela está em Cristo. Aí eu recebo a ação do Espírito em mim. Lembra que quando os gentios receberam o Espírito Santo, aí Pedro diz: se caiu sobre ele o Espírito Santo, então porque esse negócio é para eles também. O Espírito Santo é que sela, o Espírito Santo é que mostra se você é de Deus ou não. O Espírito Santo é que diz se você é crente ou não. E se alguém não tem o Espírito Santo, a Bíblia diz: não é de Deus. Se você tem o Espírito Santo, você tem a maldição quebrada. Você recebe ele, e ele faz isso na sua vida. Diz que ele resgatou. Cristo nos resgatou. Resgatar é comprar de volta.
Ele vai lá e diz: eu compro de volta. Da maldição da lei. Nos resgatou da maldição da lei, que era a servidão da lei, eram os méritos. Eu não preciso fazer as coisas para ser um redimido, eu preciso crer. Eu não preciso fazer as coisas para ser um redimido. Eu preciso só acreditar, só crer. E eu fui resgatado da maldição da lei, da servidão da lei, dos méritos. Gálatas 3,10 diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se você quer ser justificado pela sua vida, pelos seus méritos, você vai ter que fazer tudo certinho. Tudo. Você não pode errar nem pensamento. Sabe o que você vai perceber? É que você erra. Aí você vai dizer: misericórdia, caiu na maldição, virou maldito de novo. Mas quando você crê, você recebe a bênção da libertação. Quando diz que Jesus ele se fez maldição no nosso lugar, é como se fosse o pecado. A maldição é como se fosse uma entidade, um negócio exposto. Sabia que quando eles matavam as pessoas e era alguém assim que eles queriam humilhar, sabe, eles penduravam em madeiro? Às vezes não morria na cruz, mas quando ele matava alguém e era gente ruim, ele pegava e botava no madeiro para ficar dizendo: olha o miserável lá, o miserável, para expor. Deus não quer que você fique exposto, porque Ele já ficou no seu lugar. Você e eu, nós não somos mais malditos, nós somos benditos. O diabo é que fica querendo mostrar a você, dizer assim: ali é o miserável, é o maldito, é a amaldiçoada ali. Você não é mais amaldiçoado se você crê que Jesus se fez a maldição no seu lugar. Você recebe a bênção, segundo o texto, de Abraão. E a bênção de Abraão é a bênção da salvação, que era para os gentios, os judeus fazer para os gentios. E a gente recebe a bênção de Abraão pela graça e pela fé. E o Espírito Santo vem, testemunha, diz: esse é meu filho, essa é minha filha. Efésios 1,3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele se fez maldição, e hoje as bênçãos estão à disposição, até rima. As bênçãos do Senhor estão à disposição da gente, mas você tem que tirar a mentalidade de maldito. Você não é maldito, você não é maldita. Hoje em Cristo você não é mais, você era e eu era, mas hoje nós não somos mais, nós somos abençoados. Porque Cristo se fez a minha maldição. Você tem que tirar a mentalidade de maldito, entendeu? Você tem que tirar a mentalidade que o diabo cravou na sua mente, no seu coração, de que você é um maldito, uma maldita. Você não tem jeito. Você diz: é mesmo, Satanás. Só que Jesus deu um jeito. Como ele deu um jeito? Ele assumiu o que eu era, ou o que eu sou. Amém, amados? Olhe para a cruz e diga: eita, ele pegou lá a minha maldição, ele foi envergonhado por mim. Deus não quer que você fique envergonhado mais. Não é propósito dele que você viva envergonhado, nem envergonhada. E o último, Jesus ele se fez um pouco menor que os anjos. Eu fiquei pensando sobre isso, está lá em Hebreus 2, 7 e 9, diz assim: tu, falando de Deus, o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus ficou menor do que os anjos. Deus, ele é imortal, amém? Amém. Infinito, é eterno. Deus é.
Anjos e demônios são imortais também. Mas eles são depois de criados. Ou seja, tiveram um início. Deus é o único que não teve início nem fim. Jesus, que é Deus, nunca teve início nem terá fim. A palavra, o verbo. Os animais e as plantas são mortais. Ou seja, deixam de existir. Os homens, nós, homens e mulheres, quando Deus criou Adão, Deus fez Adão também imortal, mas também mortal. Parece que está se contradizendo, mas não. Ele era imortal, mas era mortal. Se Deus não fizesse Adão assim, a gente estava na pior, mano. Deus é muito sabido. Deus disse: eu vou fazer ele imortal, com um espírito, com uma parte imaterial, mas vou fazer ele mortal também, com um corpo mortal. Ou seja, eles são imortais, os homens, mas a sua mortalidade, ou a possibilidade de morrer, determinará o seu destino eterno, imortal. Isso aqui é demais. A nossa vida mortal vai determinar a nossa vida imortal. O que você é hoje vai determinar a sua eternidade. E o que eu sou hoje vai determinar para onde eu vou. Se eu creio ou não creio em Cristo, que é a chave da vitória, é essa: crer ou não crer, de verdade, vai determinar a minha eternidade. Você e eu, mesmo nós crentes, a gente um dia vai ter que encarar, né, a morte. Mas nós somos imortais. E por que Deus fez Adão assim? Pense só, se Deus criasse Adão, Anderson, espírito e corpo imortal, e Adão pecasse, Adão estava perdido e todo mundo que vinha depois dele. Então Deus precisava de um intervalo. Deus precisava de um parênteses para mandar Jesus, um homem que ia morrer, mas que iria vencer a morte. E para nos dar uma chance de um dia eternamente estar com Ele. O corpo de Jesus, eu já falei aqui, era um corpo igual ao de Adão, sem pecado, mas um corpo que podia morrer. Porque se o corpo de Jesus não pudesse morrer, ele não ia morrer. Dá para entender? Se o corpo de Adão não pudesse morrer, ele não iria morrer. Então o corpo de Jesus era um corpo mortal. Por isso que eu falei que ele foi envelhecendo, ficou com 33 anos quando morreu. Tinha que ser um corpo mortal, porque se não fosse um corpo mortal, ele não podia morrer e não podia salvar todo mundo que morre. Dá para entender isso? Isso aqui pode complicar. Jesus já sabia que Adão ia cair. Jesus disse: eu tenho que fazer ele com uma parte mortal. Aí quando o pecado entrar, ele vai morrer. E dizem alguns que lá, morrendo morrerás, né? Morte espiritual, morte física. Para a gente concluir, irmãos. Então ele se fez para nos tornar, ou para nos fazer. Jesus se fez tudo isso que eu falei para fazer a gente. Para fazer um novo homem, uma nova mulher, para esculpir a gente, para moldar a gente, como se a gente fosse... Deus não criou Adão e Eva, né, com as mãos dele, é como se Jesus veio para refazer a humanidade. Hoje nós fazemos parte da humanidade a partir de Jesus, não mais a partir de Adão. Temos ainda heranças, né, do velho homem, do velho Adão, mas a nossa humanidade é outra, é de vitória. Não é mais de pecado, de maldição, não é mais de pobreza, não é mais de rebeldia, de usurpação, de roubo, de orgulho. É uma humanidade de humildade, uma humanidade de perdão, uma humanidade do amor, humanidade da vitória, da cura. 2 Coríntios 5,17, que a gente sabe na NVI, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está com Jesus, é uma nova criação. A gente chama nova criatura, né? Que é mais conhecido, mas na NVI diz é nova criação. Você é de Jesus, então você faz parte de uma nova criação, percebe? A criação e a criação. Paulo foi quem entendeu isso. Paulo foi a pessoa que pegou isso.
Deus revelou para Paulo: irmão, você é uma nova criação. Eu sou uma nova criação que está sendo trabalhada, né? Até chegarmos à perfeição. Nós somos uma nova criação. E a gente tem que acreditar nesse processo. Eu não sei o que digo, mas muitos dizem, eu assino embaixo, a redenção, que é a nova criação, é maior do que a criação. A redenção é maior do que a criação. O que Jesus fez é maior do que Deus fez lá no início. A carne, que é a natureza caída, a Bíblia fala em Romanos 8:11 que Deus, pelo Espírito, sabe o que Ele faz? Vivifica. Aleluia. Não é que vivificará, não é quando um dia, mas Ele diz que hoje, se você crê em Deus e em Jesus, o Espírito vivifica a sua carne. A carne que é carne de morte, Ele vivifica. Depois você lê Romanos 8:11 para a gente adiantar. Vivifica a carne da gente. Ele está falando daqui. Em outras palavras, o Espírito Santo pode mexer na sua carne. Sim ou não? Amém. Ele pode mexer aqui. Ele pode mexer. Então a nossa carne, que a gente recebeu do primeiro Adão, caída, ela pode ser vivificada em Cristo. E um dia, em Coríntios 15, diz que ela será transformada. Um dia ela será transformada. Um dia o meu corpo não será igual ao corpo de Adão, será igual ao corpo de Cristo. É muito maior, irmão. É um corpo que nunca mais morrerá. Paulo falou isso em Coríntios 15. Então em Cristo o corpo que teremos é maior do que o corpo de Adão. O corpo de Adão era igual ao corpo de Cristo. O corpo dos ressurretos vai ser transformado, vai ser maior do que o corpo de Adão. Vai ser igual, vai ser maior do que o corpo de Cristo quando Ele encarnou. Vai ser igual ao corpo de Cristo quando Ele ressuscitou. Sabia? E não vai envelhecer mais, não vai se corromper, não vai morrer, não vai ter doença, não vai ter mais nada. O homem natural, né? Ele precisa ser absorvido pelo homem espiritual. E é o que eu falei aqui, né? A humildade e a obediência revela o que você é. E Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, que revela quem você é. O servo, que era escravo da lei, do pecado e do diabo, agora se torna servo de Cristo. Escravo de orelha furada. De Cristo. O pobre, ele fica rico pela liberalidade e generosidade. Irmão, tem muita gente que ganha um salário mínimo, é mais rico do que quem ganha às vezes 5 mil, 10 mil, 15 mil, sabia? É mais rico. Aí você vai dizer, eu prefiro ganhar 10 mil. Se você ganhar 10 mil, 20 mil e você não souber, você é um miserável. Se você souber administrar com liberalidade e generosidade, que é o foco aqui, o que Deus lhe dá, você vai ser rico. E você vai ser rico em qualquer lugar, em qualquer dinheiro, em qualquer situação. A gente do pecado, de pecadores, Jesus se fez pecado para que eu fosse um santo, um perdoado, de maldição, né, de maldito para ser bendito, e de menores que os anjos por causa da morte. Agora nós somos iguais a Cristo, ao primogênito. Jesus se fez menor do que os anjos para experimentar a morte. Sabe por quê? Porque o anjo não morre. O anjo não morre. E aí Jesus teve que ficar menor do que o anjo, porque anjo não morre, mas homem morre. E ele disse, eu tenho que ficar menor do que os anjos. E depois Deus de glória e honra o coroaste. Então, amados, Jesus se fez tudo isso e tanto mais na Bíblia para poder forjar você, moldar você, fazer você o contrário do que você é como homem.
Jesus consegue transformar as pessoas, como transformou a mim e você. Deus consegue transformar. Ele consegue fazer você ser feliz, independente das circunstâncias. Uma alegria que não é alegria que é só nas coisas. As coisas são secundárias, as coisas é para a gente usar. É algo de dentro para fora. Se você está aqui e você tem um pecado que está na sua cola, tenazmente, a Bíblia lhe assedia, está grudado no seu calcanhar, a partir de hoje você vai dizer, olhar para o pecado e dizer: ei, pecado, você está no lugar errado, cara. Você tem que ir lá para a cruz. Você tem que ir lá para a cruz. Eu não sou mais dominado por você, porque meu Jesus encarnou lá, você lá. Ele assumiu isso, ele absolveu isso. Absorveu isso, ele pegou isso. Se você está numa vida ruim, miserável, você vai dizer: Senhor, o Senhor se fez pobre, viveu uma vida miserável, entre aspas, para que eu pudesse receber as bênçãos do Senhor, as riquezas do Senhor. Lá já está garantido, mas aqui, se você está escravo do pecado, do diabo, de alguma coisa, você diz: eu quero deixar, mas não consigo, eu quero deixar, mas não consigo. Você é escravo. Você hoje em Cristo é verdadeiramente livre. O que é que eu preciso, pastor? Só crer. Não é sair de joelho até o centro da cidade, entendeu? Não é orar nos 20 Ave Maria e 50 Pai Nosso. É só crer. Só dizer: eu creio. E a graça vem para você através do Espírito Santo. Fiquem em pé, amados, por favor. Ele se fez para que você fosse feito. O pecado destruiu a humanidade, irmão. O pecado acabou com o homem, acabou com a natureza, o pecado. Deus em Cristo disse: eu vou fazer tudo de novo, melhor. Eu fiquei pensando que é um mistério Deus trazendo Jesus para o ventre de Maria. Eu disse: rapaz, que mistério é esse? Como é que foi esse negócio? Que mistério, meu Pai. Deus Todo-Poderoso esvaziou-se, né, e se transformou em uma célula. Que mistério é esse? Aí eu fiquei pensando. Eu fico pensando e eu digo: mas quando Deus fez Adão, Ele não precisou de uma Eva. Ele fez Adão sem Eva. Ou seja, Ele forjou um homem a partir do nada, né? Do nada, entre aspas, do barro e do poder dele sobre aquele barro, soprando no barro. E aí Ele, para fazer Eva, Ele tira uma costela, né? Dizem que é uma das áreas que tem mais célula-tronco. Ele tira aquela costela. E Ele não precisa de um homem com uma mulher para fazer uma mulher. Está entendendo? Ele fez uma mulher a partir de um negócio chamado costela, no relato bíblico. Eu digo: se Ele fez isso lá, por que Ele não ia fazer a partir da célula lá da mulher, o óvulo dela? Ele não ia colocar, né? E fazer um homem a partir dali. Né? Mistério, poder. Poder de Deus. Queridos, Deus é poderoso. Jesus é muito poderoso. Jesus, Ele não mediu esforços para salvar a gente, entende? Ele se jogou de cabeça para salvar você e eu. Ele disse: eu vou me jogar de cabeça, mas eu vou salvar a humanidade. Eu quero todos. Mas Ele, como não foi forçado a fazer isso, Ele não vai forçar você. Ele quer que você creia, queira, diga: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Eu vou abrir mão nada disso. Eu quero bênção. Eu quero ser abençoado. Eu sou abençoado por Cristo Jesus. E eu recebo as bênçãos de Abraão por Cristo Jesus. Hoje eu sou filho de Abraão pela fé. Tem os filhos lá de Abraão, lá da carne. Eu sou filho de Abraão pela fé em Cristo Jesus. E tudo que Cristo conquistou na cruz é meu direito.
Deus está nessa noite dizendo a você, suba um pouquinho o nível, saia do natural, saia só da razão, suba para a fé é maior do que a razão. A razão vai até um certo ponto e para. Comece a olhar pela fé e comece a se ver em Cristo. Eu estou falando para você orar, você começa a se ver em Cristo, olhe para Cristo, diga, eu sou, né? Eu quero refletir a imagem de Cristo, do meu segundo Adão. Eu não quero refletir a imagem do primeiro Adão, eu quero refletir a imagem do segundo Adão, de Cristo. Começa a declarar isso, eu quero ser o que Cristo quer para mim. Eu não quero o que o pecado fez e os homens fizeram, ou eu mesmo fiz, eu quero o que Cristo fez para mim. É de graça. De graça, irmão. Por isso que Hebreus fala assim, meu Deus, como é que o homem não atenta para uma salvação tão maravilhosa dessa? É de graça. Mas foi um preço altíssimo que o Todo-Poderoso Jesus teve que fazer, se limitar, irmão. Eu fico pensando, meu Deus, ele se limitou a um bebê. Se limitou a ser um bebê, irmão, que precisava da mulher lá, a Maria, e do José, o pai adotivo. Ele precisou de pessoas, precisou comer, olha. Tomar gogó, mamar. Lembra quando ele falou? Alguém disse, bem-aventurado o peito que você mamou. Ele disse, mas bem-aventurado é quem faz a vontade de Deus. Mas ele mamou. O Deus Todo-Poderoso mamou. Dá para dar uma mensagem, aí. O Deus Todo-Poderoso que mamou. Eu vou fazer uma mensagem. Ele mamou, irmão. Pense que sei lá, que beleza, sabe, que a gente chama de identificação. Que identificação? É como se fosse assim, eu vou vestir essa roupa mesmo do homem. Só não vou só pecar, mas o resto eu vou fazer. Eu não vou pecar, o resto eu faço. Então a gente não está numa religião, certo? Só numa religião, um monte de coisa, de regra e culto, sei lá. A gente está servindo a um Cristo vivo e real. E hoje está aqui, na pessoa bendita do Espírito Santo, dizendo, filho, eu estou aqui para fazer você receber tudo que o Mestre fez na cruz. O Espírito Santo está aqui para dizer, eu quero dar para você tudo que Ele, Jesus, fez. Eu quero entregar para você. Creia. Diga, eu não vivo pela vista, eu não vivo pelo que dizem, eu não vivo pelo que eu fiz. Eu não vivo pelo que decretam, eu vivo pelo que Cristo disse, o que Ele conquistou para mim. Diga isso a você mesmo, não precisa dizer a mim não, mas diga a você mesmo, eu vivo pela fé. E eu quero sair daqui assim, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Aquele que começou a boa obra em mim, que vai aperfeiçoar até o dia final. Isso é para lá de religião. Isso é vida. Isso é vida. Isso é vida, irmão. Vida abundante. Jesus, o diabo vem para roubar, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida. Mas não quero que você tenha só vida, eu quero te dar vida abundante e vida eterna. Eu quero te dar vida. O resto é morte. Fora de Cristo, quem tem um filho tem a vida, João fala. E quem não tem um filho não tem a vida. Se você não tem Jesus, você não tem vida. Você está, vou usar esse termo pesado, vegetando. Você está vegetando. Se você não tem Jesus, você está vegetando. Eu não estou falando se você é crente, se você não tem Jesus, você está vegetando. Porque só tem vida quem tem Jesus. Você pode ter um monte de coisa. Querido Deus, a gente quer te louvar, Jesus, te louvar e dizer obrigado porque o Senhor se fez no meu lugar. Tudo que eu falei aqui, Senhor, o Senhor fez para me salvar, para hoje eu ser um homem que amanhã ser melhor do que hoje, depois da manhã melhor, e crescendo em graça e em conhecimento. Deus, eu quero ministrar sobre os teus filhos que estão aqui nessa noite, que essa palavra possa trazer vida. Deus, o Senhor não mediu esforços para mudar o meu destino é eterno e o meu destino na terra. O Senhor não mediu esforços e nem hoje o Senhor mede esforços. Quantas vezes, como cantamos aqui, Senhor, como ovelhinha a gente se desgarra, como ovelhinha a gente se perde, mas o Senhor rompe as barreiras, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vai nos buscar às vezes nos buracos dessa vida, no meio do Satanás lá no inferno. O Senhor vai lá, estende o seu braço forte e tira a gente. Quantas vezes, Senhor, o Senhor estendeu esse braço forte, essa mão forte e puxou a gente. O diabo
disse: acabei com ele, mas o Senhor colocou-se na frente e disse: não, esse é meu, essa é minha, você não vai destruir, você não vai destruir, não vai destruir, porque eu paguei um preço por ela, eu tenho direito de redenção, eu tenho direito de redenção. Nessa noite Jesus está dizendo para você: filho, filha, eu tenho direito sobre você por redenção e por criação, mas eu quero te dizer, eu tenho algo melhor para você. Nessa noite Deus está dizendo: eu tenho algo melhor para você. Saia desse calabouço, saia desse marasmo, saia dessa tristeza, saia dessa escuridão. Hoje é o dia de você sair, você é livre, você é livre. Em nome de Jesus nós repreendemos, ó Pai, toda a cadeia seja quebrada, a cadeia do pecado, a cadeia dos vícios, seja quebrado hoje em nome de Jesus. A maldição da morte saia em nome de Jesus, a maldição de palavras anulamos pelo poder de Jesus Cristo, Pai. Eu quero abençoar o teu povo, não é porque eu vou abençoar, é porque é o povo abençoado, como o Senhor disse. Para esse povo não vale encantamento, porque Deus não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E aqui está um povo abençoado, homens e mulheres abençoados, 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 benditos do Senhor, benditas do Senhor, benditos do Senhor, homens e mulheres que Deus se agrada em ver, homens e mulheres que Deus quer ter comunhão, homens e mulheres que Deus quer andar o dia a dia, homens e mulheres que não querem se conformar com este mundo, mas querem ser transformados de glória em glória, querem transformar os nossos entendimentos pelo poder da palavra. Meu Deus, tira a gente dessa normalidade, Senhor, tira a gente dessa coisa tão do dia a dia, Senhor, tão preso, Senhor, tão preso à terra, e nos faz andar em vitória, nos faz andar altaneiramente, nos faz andar, Senhor, acima dos problemas, nos faz andar acima das circunstâncias, acima das nossas ideias, nos faz andar, Senhor, acima, ó Deus querido, independente da minha idade, independente da minha cultura, independente disso, nós queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, queremos ser cheios do Teu Espírito. Espírito Santo, o Senhor é quem sela tudo isso, o Senhor é quem faz tudo isso virar real na nossa vida. Espírito Santo, vem hoje sobre nós e faz isso tudo que eu falei, muito mais que eu não falei, mas que o Senhor fala aos nossos corações, faz ser real. Diga: filho, filha, eu te quero, eu te amo, eu fiz tudo por você, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu te amo, eu fui, comprei você, paguei um alto preço por você e eu não quero perder você, eu não vou perder você, você é minha, você é meu, venha, você vai ver que é melhor, você vai ver que é melhor, você vai entrar nessa profundidade do Senhor. Venha, nessa noite está dizendo: venha filha, venha filho, venha, entre, venha, receba, toma o meu antídoto hoje, toma o meu antídoto, toma o meu antídoto hoje, toma o meu antídoto hoje, Pai querido, em nome de Jesus, coloca na minha irmã, Deus, uma força que ela vai dizer: só pode ser Deus, só pode ser Deus, Deus, e é assim mesmo. A gente não confia na gente, a gente confia em Jesus, a gente confia, nós não somos autoconfiantes, nós confiamos no alto, e nós colocamos a tua filhinha, ela é tua, e o diabo desde o ventre da mãe dela diz: é minha, o Senhor diz: não é minha, ó Deus, e maior é o Senhor, e nós estamos essa noite declarando a vitória dela, Pai, em nome de Jesus, e ela vai receber, ela já recebe pela fé o poder do Senhor, 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 poder que quebra todo jugo, despedaça todo jugo e tira, Senhor, a tristeza profunda do seu coração. Enche ela da alegria da salvação, enche ela, Senhor, da certeza, pela fé, Deus, pela fé. Deus, o Senhor não desistiu dela, e hoje o Senhor trouxe ela aqui para dizer: eu não desisti de você, eu paguei um preço tão alto que eu não vou abrir mão de você. Deus está dizendo: eu não vou abrir mão de você. Satanás, saia em nome de Jesus. Nós repreendemos você, saia, solta ela de uma vez para sempre e não volte mais. Ó Deus, manifesta o teu anjo sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Anjos do Senhor magnífico em poder, nós ministramos uma vida nova, a vida que o Senhor preparou para ela desde sempre, desde a eternidade. Ó Deus, obrigado por ela estar aqui conosco, obrigado pelo que o Senhor fez e faz e fará na vida dela, em nome de Jesus. Nós como igreja abençoamos ela, Pai, abençoamos a sua história, ó Deus, a sua história, Deus, a história dela muda, eterno, Pai, a gente confia no Senhor, Deus, a gente confia no Senhor,
Obrigado, Eterno. Espírito Santo, renova ela nessa noite. Em nome de Jesus, renova a tua filhinha, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.